Abra aí a sua Bíblia em Hebreus 10, 32 a 39. Vou fazer a leitura e os irmãos vão acompanhar, porque hoje estamos terminando a exposição desse maravilhoso texto. Diz assim Hebreus 10, 32 a 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora expostos, como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Muito bem, irmãos, nós temos dito que esse texto trata de 3 lembranças que servem para encorajar a perseverança. Perseverança é a firmeza na fé, é a firmeza, é a fortaleza demonstrada por aquele que se apega à confissão cristã. Nós temos dito que o homem fiel, o crente fiel, ele se apega, ele não abandona a sua confissão, que é o conjunto de verdades que integram a fé cristã. Nós chamamos isso de confissão. O autor de Hebreus fala disso, que nós devemos nos apegar à confissão, é a confissão cristã. Ele deve se apegar à congregação, não existe cristianismo isolado, isso é uma coisa que inventaram recentemente, nunca foi assim, sempre, o cristão sempre esteve conectado a uma igreja local, a uma comunidade específica, ali amando os irmãos, convivendo com os irmãos, sob o pastoreio ali de ministros vocacionados, sob o serviço de diáconos também vocacionados, tendo ali o seu papel no corpo de Cristo, na igreja local ali estabelecida, sempre foi assim. As invenções novas aí de cristianismo em casa e tudo mais, que falam que não tem nada a ver com, que não precisamos de templo, tudo, claro, ninguém que vai à igreja está preocupado com templo, isso são acusações vazias e tolas, nós não temos templos, templos somos nós, mas isso não anula a necessidade de estarmos juntos numa igreja local. E esse cristianismo que destrói isso, que ataca isso, que zomba disso, que ridiculariza isso, é um cristianismo falso. Não existe um cristianismo assim na Bíblia. Na Bíblia, o apóstata é exatamente a pessoa que abandona a congregação. Ele abandona a confissão e abandona a congregação. Então o autor de Hebreus diz, olha, vocês têm que se apegar a 3 coisas. A confissão, a congregação e também a confiança. Confiança é a coragem, é a ousadia que eu mencionei, é a parresia. Então, quem é o apóstata? O apóstata é a pessoa que abandonou a confissão, que abandonou a congregação e abandonou a confiança, a coragem. Então, esse texto que está diante de nós é um texto que aponta para algumas lembranças que devem encorajar a perseverança expressa nesse apego à confissão, à congregação e à confiança. A primeira lembrança é a lembrança da fidelidade inicial, versículos 32 a 34, e já estudamos isso há várias semanas. A segunda lembrança é a lembrança da gloriosa promessa. E já estudamos isso por algumas semanas também, versículos 35 e 36. E por último, nós estamos agora chegando ao fim, a lembrança de quem são os salvos verdadeiros. Quem são os salvos verdadeiros? O autor de Hebreus então trata disso nos versículos 37, 38 e 39. Nós então
Temos visto aí, vamos abrir então, vamos deixar a Bíblia aberta em Hebreus 10, 37, 38 e 39, e vamos ver o que diz o versículo 37, que fala assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Eu disse para vocês na semana passada que o que temos aqui é uma citação de Abacuque. Mas note bem, essa citação de Abacuque é uma citação que o autor de Hebreus faz, em que ele realiza alguns ajustes nessa citação, para que essa citação atenda aos objetivos dele. Será que nós podemos fazer isso com os textos bíblicos, pegar uma citação, isolá-la, modificá-la para que ela atenda aos nossos objetivos? É claro que nós não podemos fazer isso. Nós, os crentes comuns, os leitores da palavra, nós não podemos fazer isso. Então, por que o autor de Hebreus faz? O autor de Hebreus faz isso autorizado pela ação de Deus sobre ele na inspiração dos seus escritos. O autor de Hebreus escreveu sob a autoridade do Espírito Santo. O texto que ele escreveu é um texto inerrante e infalível, é um texto inspirado por Deus. E sendo um texto inspirado por Deus, o autor de Hebreus, sob essa influência singular do Espírito Santo, pôde fazer isso. O pastor não pode fazer isso, o professor de teologia não pode fazer isso, o pastor da sua igreja não pode fazer isso, você não pode fazer isso, ninguém pode fazer isso. Somente os escritores bíblicos puderam fazer isso, porque eles estavam sob a ação do Espírito Santo no processo de inspiração, no processo de produção sobrenatural dos seus escritos. O que eu escrevo não tem origem sobrenatural. O que o autor de Hebreus escreveu tinha origem sobrenatural. O que eu escrevo não é inspirado por Deus. O que o autor de Hebreus escreveu é inspirado por Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada. O que eu escrevo não é escritura. O que o autor de Hebreus escreveu é escritura. Então, sob essa influência sobrenatural do Espírito Santo no processo de inspiração, sob essa influência, ele pôde produzir o seu texto sobrenatural e fazer o que ele fez aqui. E o que ele fez aqui? Ele pegou a citação de Abacuque, ele pegou o comecinho de Abacuque e ele fez uma alteração. Que alteração ele fez? Ele fez ajustes gramaticais. Que ajustes ele fez? Bem, ele inseriu no versículo 37, que é uma citação de Abacuque 2:3, ele inseriu uma expressão de Isaías 26:20, que é a expressão ainda dentro de pouco tempo. Ele pegou essa expressão da Septuaginta, ainda dentro de pouco tempo, e ele inseriu aqui. E na sequência ele disse: aquele que vem virá e não tardará. Ele acrescentou um artigo e ele, com o acréscimo desse artigo, ele fez com que a tradução do versículo fosse aquele que vem virá, se referindo a Jesus. Então ele fez essas modificações, inserindo um pedacinho de Isaías 26:20 e acrescentando também um artigo no particípio que diz aquele que vem, erhomenos. Ele fez isso para quê? Para fazer com que o texto dissesse o que ele queria dizer. Porque o texto original dizia o seguinte: olha, a visão de Abacuque se cumpriria logo. A visão de Abacuque viria logo. O castigo viria logo. Aqui ele mudou o sentido para dizer que em breve Jesus virá. Ele muda o sentido. Ele muda o sentido para se referir a uma pessoa, não a visão de Abacuque, mas a uma pessoa. Lá no texto de Abacuque, o que deve vir e que virá é a visão, é o cumprimento da visão. Aqui ele transforma esse sentido. Ele se refere aqui, quando ele fala aquele que vem virá, ele usa isso para aplicar a Jesus e não a visão.
A intenção de Abacuque era se referir à visão que ele estava tendo. A visão que eu estou tendo virá. Aqui ele muda, aqui o autor de Hebreus muda e faz o texto se referir a Jesus, dizendo que ele virá em breve. E ele insere então Isaías 26:20 e ele muda o sentido da frase final para dizer o seguinte, olha, sejam firmes e fiéis, permaneçam. Por quê? Porque muito em breve, como diz Isaías 26, usando uma expressão de Isaías 26, muito em breve, dentro de pouco tempo, Jesus voltará. Então sejam firmes, porque a volta de Cristo está aí na iminência, prestes a acontecer. Então não abandonem a confissão de vocês, porque aquele que vem virá e não tardará, e ele virá em breve. Então vejam aí o versículo 37 é isso. O versículo 37 é uma citação de Abacuque 2:3, mas é uma citação modificada, que ele modificou, mudando o sentido, para que o sentido fosse esse. Cristo virá em breve, então sejam fiéis. Tudo isso eu expliquei na semana passada, mas eu não expliquei o versículo 38. Veja então o versículo 38. Hoje nós vamos olhar o versículo 38. Se você quiser a explicação mais detalhada do versículo 37, você pode buscar no vídeo que foi transmitido na semana passada, no culto anterior, na transmissão anterior de Hebreus, eu falei só sobre o versículo 37. Praticamente falei só sobre ele. Então você pode ter a explicação exata ali, olhando, vendo aquele vídeo, tá bom? Veja então agora o 38. Ele prossegue no 38. No 38 ele vai falar sobre, ele vai citar Abacuque 2:4. Mas novamente ele vai mexer na citação. O que ele vai fazer? Ele vai inverter as frases de Abacuque 2:4. Como está Abacuque 2:4 na Septuaginta, na versão grega do Antigo Testamento, usada pelo autor de Hebreus? Na citação da Septuaginta, no texto da Septuaginta, a citação está assim, está invertida, está assim. Se ela, em Abacuque, a visão de Abacuque de que Deus viria punir pelos babilônios os israelitas, os Judá, a tribo de Judá. Se ela, a visão, recuar, ou seja, se a visão não acontecer, se ela se encolher, se ela não se cumprir, aí o texto prossegue. Minha alma não terá prazer nisso. É assim que está na Septuaginta. Se ela recuar, minha alma não terá prazer nisso. Ok? Então é assim que está a citação de Abacuque ali no comecinho. E aí prossegue dizendo o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé. Ok? É assim que está em Abacuque. Então ele inverteu. Aqui no 38 está diferente. Aqui no 38 está assim: todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, se o justo retroceder, nele não se compraz a minha alma. Veja, ele inverteu. Por que ele inverteu? Porque ele queria que a segunda frase, se retroceder, nele não se compraz a minha alma, ele queria que essa segunda frase se aplicasse ao justo. Mas no texto de Abacuque não é ao justo que essa frase se refere. No texto de Abacuque, essa frase se refere à visão. Mas para o autor de Hebreus, isso não ajudava. Eu vou mostrar de novo como era o texto em Abacuque, como é o texto em Abacuque, é invertido. Primeiro ele fala assim, olha, se a visão retroceder, a minha alma não se compraz nisso, mas o meu justo viverá pela fé. Assim é em Abacuque. O autor de Hebreus fez o quê? Ele inverteu, colocou a segunda frase primeiro e a primeira frase depois. Ele colocou assim: todavia o meu justo viverá pela fé.
Ele colocou assim, pegou a segunda frase e colocou em primeiro lugar. E aí falou, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O que ele fez aqui? Ele fez a segunda frase se referir ao justo. Se o justo retroceder, nele minha alma não se compraz. Ele fez assim, ele inverteu. Para quê? Para dizer o seguinte, olha, o justo, ele deverá ser fiel. Se ele não for fiel, eu não vou ter prazer na vida dele. Então, mais uma vez, o autor de Hebreus mexeu na citação. Por quê? Novamente, a mesma resposta. O autor de Hebreus mexeu na citação, ele inverteu as frases, colocou a segunda frase em primeiro e a primeira em segundo, para mudar o sujeito da frase se retroceder. Para mudar o agente da frase se retroceder, se o justo retroceder, porque em Abacuque é a visão. E isso não interessava ao autor de Hebreus, por isso ele inverteu, para dizer, ó, se o justo retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então ele fez isso. E ele fez isso por quê? Ele fez isso porque ele quer ensinar uma lição. E para ensinar essa lição, ele precisava fazer essa alteração no texto. Mais uma vez, ele podia fazer isso. Nós não podemos. Então veja aí, olhando então para o texto do jeito que ficou por mão do autor de Hebreus, veja qual se tornou a lição. Qual se tornou a lição aqui no 38? Ele fala o seguinte, todavia, o meu justo viverá pela fé. Ele colocou essa frase em primeiro lugar. E isso significa o quê? Que o homem que já é justo vai escapar do juízo de Deus pela fé firme, pela fidedignidade. Então note, o que significa isso? Todavia o meu justo viverá pela fé. Significa isso, olha, a pessoa que já é justa, ela vai escapar do juízo mencionado no 37, aquele que vem virá e não tardará, vai trazer juízo. Aquele que vem virá e não tardará para trazer juízo. Mas ele diz, mas o meu justo, aquele que é justo mesmo, aquele que pertence a mim e que já é justo, ele vai escapar do juízo, ele vai viver, ele não vai ser punido, ele vai viver. E como esse que já é justo vai viver? Ele vai viver por causa da sua fidelidade, por causa da sua fé que não retrocede. Esse é o ensino de Hebreus, que o autor de Hebreus enuncia, mudando os versículos de Abacuque para ensinar isso. Ele diz, olha, um dia o Senhor voltará, e ele já está chegando. E quando ele voltar, ele vai trazer juízo e punição. Mas como alguém pode escapar? Olha, o homem que é justo mesmo, o meu justo, ele está dizendo, o meu justo vai escapar. Ele viverá, ele não morrerá, mas ele viverá por causa da sua fidelidade. Fé aqui é fidelidade, firmeza. A palavra fé significa essas duas coisas, fé e fidelidade. O homem pistós, ele tem fé e ele é fidedigno. Esse é o sentido normal, tem essa nuance a palavra fé. A palavra fé em grego tem esses dois sentidos, fé, o crer, e fidelidade. Então ele está dizendo isso. Olha, há um jeito de escapar da punição vindoura trazida por aquele que vem, trazida por aquele que virá um dia. As pessoas que vão escapar disso são as pessoas justas. E as pessoas justas vão escapar disso por causa da fidelidade delas. Agora, você fala, mas o apóstolo Paulo usa esse texto de outro jeito. Ah, é? É. Como que ele usa? De fato, ele usa de outro jeito. Como é que o apóstolo Paulo usa esse texto? O apóstolo Paulo, quando ele cita Abacuque com outro sentido. Ele cita Abacuque dizendo assim, olha, quando ele fala o justo viverá pela fé, ele está dizendo assim, olha, o homem se
torna justo, o homem é justificado quando ele crê em Cristo. Esse é o sentido paulino que está presente em Romanos 1,17 e Gálatas 3,11. Em Romanos 1,17 e Gálatas 3,11, o apóstolo Paulo usa o texto de Abacuque, mas com um sentido diferente. Então, como é que Paulo usa Abacuque no capítulo 2? Como é que Paulo usa Abacuque 2,4? Muito simples. Paulo usa para ensinar o seguinte, olha, para que o homem seja justo, ele tem que crer. Não adianta ele fazer boas obras. A justificação não vem pelas obras. Ele não se torna justo pelas obras. Ele só se torna justo pela fé. Então esse é o sentido paulino. O homem só se torna justo pela fé. Paulo ensina isso usando Abacuque 2,4. Como que Hebreus usa Abacuque 2,4? Hebreus usa Abacuque 2,4 de outro jeito. Ele fala assim, olha, o homem que já é justo, ele não morrerá, ele viverá por causa da sua firmeza, por causa da sua fidelidade. Você vai dizer assim para mim, pastor, qual dos dois está certo? O uso que Paulo faz de Abacuque 2 ou o uso que Hebreus faz de Abacuque 2? Queridos, os dois estão certos. Ah, mas não tem dois sentidos em Abacuque? É assim. Mais uma vez, nós temos que olhar para o seguinte, esses homens, o autor de Hebreus e o apóstolo Paulo, escreveram sob a influência do processo de inspiração. Eles escreveram sob a influência do Espírito Santo nesse processo de produção das Escrituras. Então, os dois acertaram. Então, você pode usar Abacuque 2,4 nesses dois sentidos. Você não pode inventar um terceiro sentido. Você inventar um terceiro sentido, aí azarou tudo, aí é por sua conta, da sua cabeça. Mas dentro da Bíblia, quando você lê a Bíblia toda, você descobre, eu posso entender Abacuque 2,4 além do sentido original de Abacuque lá, referente aos justos da sua época e referente à punição ali dos babilônios, eu posso entender esse texto no Novo Testamento de duas maneiras. Eu posso entender, e as duas maneiras são corretas, e eu devo aceitar as duas maneiras, não é que eu vou escolher uma, não, você tem que aceitar as duas maneiras, porque as duas maneiras são corretas. Você vai dizer assim, olha, Hebreus 2,4 significa duas coisas no Novo Testamento. Hebreus 2,4 significa, em primeiro lugar, estudando Paulo, que o homem só se torna justo quando ele crê. O fato de ele fazer boas obras não vão torná-lo justo. Ele só se torna justo quando crê. Esse é o ensino de Paulo com base em Abacuque 2,4. Esse é o primeiro sentido. E também, você vai dizer o seguinte, olha, Abacuque 2,4 ensina o seguinte também, que o homem que é justo, o homem justo mesmo, o crente de verdade, ele viverá, ele não será punido por causa da sua firmeza, por causa da sua fidelidade. Esse é o sentido de Hebreus. Você vai ficar com qual? Com os dois. Então, se alguém perguntar, o que o Novo Testamento ensina sobre Abacuque 2,4? Você vai dizer, ensina duas coisas. Ensina que o homem só pode ser justificado pela fé, o justo só viverá pela fé, o homem só pode se transformar em alguém justo pela fé, e ensina também em Hebreus que o homem justo, ele viverá por causa da sua fidelidade. Esses são os dois sentidos, e são esses dois sentidos que você deve abraçar. Muito bem, estamos em Hebreus, não estamos em Romanos, nem estamos em Gálatas, estamos em Hebreus. Então nós vamos agora enfatizar esse sentido que o autor de Hebreus dá a Abacuque 2,4. Então o sentido de Hebreus é esse, olha, o homem que é justo, ele vai viver, ele não será punido. Quando aquele que vem realmente chegar, trazendo juízo, o homem justo, ele vai viver. Ele desfrutará de vida, vida eterna. Por quê? Porque ele mostra fidelidade. Ele viverá por causa da sua fidelidade, por causa da sua firmeza. Então fique atento,
Se você é um crente, há um jeito de você saber se você é crente. Como, pastor? Eu posso saber se eu sou um crente mesmo? Pela sua fidelidade. A fidelidade, a firmeza, a perseverança ali na fé, essa é uma prova de que você é justo mesmo. Essa é a maior prova da sua eleição, essa é a maior prova da sua salvação. É a sua fidelidade. Vem perseguições, vem zombarias, vem ataques, vem ameaças, vem todo tipo de oposição e você persevera, você fica firme. Então Deus olha para isso e fala assim, olha, esse homem que é justo, porque creu em Cristo, esse homem, ele viverá e ele permanecerá para sempre e eu vou proteger e guardá-lo por causa da fidelidade dele. Essa é a prova de que ele é um justo mesmo. Ele vai viver por causa disso, porque ele é fiel, ele é firme. Haja o que houver, ele permanece e receberá o seu galardão por causa disso. Agora veja a segunda parte do versículo aí, né, que foi invertido aí, né? Se retroceder, lá em Abacuque, o que retrocede é a visão. Ela se encolhe. Ela não se cumpre. Se retroceder. Então aqui não, aqui o se retroceder, o autor de Hebreus já aplica isso ao justo. Ele fala assim, ó, se retroceder é recuar, é se encolher. Então diante da prova ele se encolhe, ele recua, ele se acovarda. Esse é o sentido presente aqui. É aquela pessoa que abraça o evangelho e quando vem a perseguição ele recua, ele se encolhe. Ele não persevera, ele abandona a fé, ele corre, ele larga as suas armas e sai correndo e volta para o mundo porque ele não persevera, não tem fortaleza, ele não tem perseverança. O texto fala, se ele retroceder, se ele voltar atrás, se ele se encolher, que é o sentido dessa palavra, essa palavra retroceder significa recuar, no texto original significa recuar, significa encolher. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aqui, a forma, o que significa isso? Nele não se compraz a minha alma. Significa que essa pessoa é o oposto. Olha, o justo viverá por sua fé, por sua fidelidade. Se ele não for fidedigno, nele não se compraz a minha alma. O que significa isso? Ele não viverá. Ele não viverá. A pessoa que retrocede não viverá. Não desfrutará de vida eterna. Aí você pergunta, mas como pode isso? Ele perdeu a salvação? Não, nós já explicamos isso antes. Ele não viverá porque ele mostra com isso, com essa falta de perseverança, que a fé que ele tinha era uma fé falsa. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. O que é que vence o mundo? É a nossa fé. Se você não tem a fé verdadeira, você não vence o mundo, explica João em sua primeira epístola. Então, o texto fala, se acontecer desse homem recuar, se encolher, abandonar, fugir e abandonar a confiança, abandonar a confissão, abandonar a congregação, nele não se compraz a minha alma. É uma forma branda de dizer, ele não viverá. Ele viverá sendo fiel, porque isso mostra a veracidade da sua fé. Se ele não é fiel, se ele recua, nele a minha alma não se compraz, ou seja, ele não viverá. Eu não vou me alegrar nele, pelo contrário, eu vou mirar contra ele. É a maneira sutil de dizer o seguinte, ele vai cair na minha ira. Ele vai ser visitado pela minha ira. Quando ele diz não se compraz a minha alma, ele está dizendo isso. Ele vai experimentar a minha ira, não a alegria do meu coração, mas a fúria da minha alma. Aqui você vai dizer, mas Deus tem alma? Claro que Deus não tem alma. Aqui a palavra alma significa pessoa. A gente chama isso de um semitismo. Quando eu falo assim, olha, minha alma está cheia de paz. O que significa isso? Eu estou cheio de paz. A minha pessoa está cheia de paz. Eu digo, olha, a minha alma exulta. Não é que meu corpo está triste, minha alma está exultando, não é isso.
A minha alma exulta significa eu exulto, a minha pessoa exulta. Então, quando Deus fala, nele não se compraz a minha alma, ele está dizendo só o seguinte, olha, nele eu não me comprazo. A pessoa que recua, abandona a confissão, abandona a congregação e abandona a confiança, essa pessoa, eu não me alegro nessa pessoa. A minha alma, a minha pessoa, eu não me comprazo, eu não me alegro nessa pessoa. Pelo contrário, essa pessoa desperta o meu furor, ele não viverá, ele não experimentará a salvação que envolve a preservação eterna da vida. Ele não experimentará isso. Pelo contrário, ele experimentará o meu ódio por toda a eternidade. Então é um texto pesado esse aqui. É um texto que tem por propósito encorajar os crentes a permanecerem firmes. E encorajar os falsos crentes a se converterem mesmo. Se você pensa assim, eu acho que eu sou um crente falso, porque qualquer coisinha, eu já penso em abandonar tudo. Se esse é o caso, então peça ao Senhor socorro e diga, Senhor, eu quero ser um crente de verdade. Por favor, me transforma no crente de verdade, no justo de Romanos. Me transforma no justo de Romanos, justificado pela fé, para que eu possa perseverar como o justo de Hebreus. Olha que oração legal para você fazer. Você pode falar assim, olha, eu quero que o Senhor me transforme no justo de Romanos, para que eu persevere como o justo de Hebreus. Eu quero que o Senhor me transforme no justo mencionado por Paulo quando ele lembrou de Abacuque. Quero que o Senhor me transforme nisso para que eu persevere como o justo que Hebreus fala quando ele cita o mesmo texto de Abacuque. Então você pode fazer essa oração a Deus. O Senhor ouve, o Senhor transforma. E se você é um crente só de boca, que diante de qualquer provação você recua, mostrando que você não é um crente de verdade, se isso é o caso, pode ter certeza, cedo ou tarde você vai chutar tudo, você vai retroceder, você vai se encolher, você vai recuar, você vai fugir. E o resultado disso será o que está escrito aqui. Olha, nele não se compraz a minha alma. Eu não tenho prazer nessa pessoa. O Senhor vai olhar para você e vai falar assim, olha, eu não tenho prazer nesse homem. Não tenho prazer nessa mulher. Eu não tenho prazer nessa vida. Nesse indivíduo eu não tenho prazer. Pelo contrário, essa pessoa está debaixo do meu rancor, da minha fúria e da minha ira. Eu não tenho prazer nenhum nessa pessoa. Não é o meu justo. Não é o meu justo que vive e que viverá porque é fiel. Não. É um perverso que recuou e eu não tenho prazer nessa pessoa. Muito bem. O autor de Hebreus cita isso, faz toda essa transformação, né, de Abacuque. Já imaginou o profeta Abacuque, se tivesse visto isso, ia ficar até meio bravo. Né? Você mudou todo o meu texto, você mudou todo o sentido das minhas palavras. Eu escrevi sobre a visão, você transformou a visão em outra coisa. Você primeiro transformou a visão na volta de Jesus. Quando eu falei, aquele que vem virá, não era Jesus, era a visão. Você transformou aquilo que viria em aquele que viria. Você mudou o sujeito. Depois, eu falei, se ela retroceder, era a visão. Você transformou isso no justo, se ele retroceder. Você mudou tudo. Né? O autor de Hebreus vai dizer, olha, eu fiz isso porque o Espírito Santo que moveu você, moveu a mim também. Então, por isso, eu tive autorização dele para escrever assim. Ok. Então, isso foi feito. Então, está aqui. Está aqui desse jeito, temos que aceitar. Não podemos imitar, nós temos que aceitar. Abacuque 2, 3b e 4 foi modificado por Hebreus. Para ensinar o quê? Para ensinar a fidelidade, a firmeza, sabendo, mostrando, olha, se você não for fiel, as consequências virão. E ele termina, então, dizendo o seguinte, depois que ele cita isso, depois que ele mostra o justo de verdade e os que retrocedem, ele fala, olha, eu tenho o meu parecer acerca de quem nós somos. Porque os versículos anteriores falaram, né, sobre o que persevera e sobre o que retrocede.
Tem duas realidades. Nos versículos 37 e 38, tem duas realidades. Os que perseveram e os que retrocedem. Ele, então, no 39, ele vai dar uma avaliação. Olha o que ele fala. Ele fala assim no 39. Nós, é muito importante isso, porque aqui ele se une aos seus leitores. A última vez que ele fez isso foi no versículo 30, quando ele falou, nós conhecemos, lá no versículo 30. Aqui ele se une aos seus leitores, ele fala, nós, porém. Aqui esse porém é um contraste com o finalzinho do versículo 38. O versículo 38 fala assim, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ele fala, olha, nós não somos assim. Ele fala no 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Então, por isso tem esse porém aqui. Nós, porém, ele está se incluindo, eu e vocês. Ele tem uma grande segurança, uma grande certeza na realidade da conversão dos seus leitores. Ele sabe que ele é crente e ele sabe que a igreja a qual ele escreve é predominantemente marcada por crentes de verdade. Então ele se une a eles, ele fala, nós, eu e vocês, pelo menos a vasta maioria aí, né, nós, porém, diferente daqueles que retrocedem, está fazendo um contraste com o versículo 38 na parte final. Nós não somos dos que retrocedem. Então aqui ele usa essa expressão, não somos dos que retrocedem, para sugerir duas coisas. Primeiro, qualidade, nós não somos o tipo de gente que retrocede, até feio, né? Nós não somos o tipo de pessoa, não somos o tipo de gente que retrocede, porque tem um tipo de gente que retrocede. Nós não somos esse tipo de gente. E além de sugerir qualidade com a expressão os que retrocedem, ele sugere também membresia a um grupo. Está dizendo assim, olha, nós não somos do grupo de pessoas que retrocedem. Então tem dois sentidos aqui, qualidade e membresia. Então o que ele está dizendo, olha, eu e vocês, eu, o autor de Hebreus, e vocês, eu acabei de falar agora, que tem aqueles que retrocedem, e neles o Senhor não se compraz. Nós, eu e você, não somos esse tipo de gente. Nós não temos essa qualidade. Não temos a qualidade dos que retrocedem. Nós não somos os que retrocedem. Nós não temos essa qualidade. E outra coisa, além de não termos essa qualidade, nós também não pertencemos a esse grupo. Nós somos distintos desse grupo. Então é importante esses dois detalhezinhos. Nós não temos essa qualidade e nós não somos desse grupo. Nós somos um grupo separado. Nós temos uma qualidade diferente, pertencemos a um grupo diferente. É interessante, quero mostrar aqui para vocês, se vocês olharem 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, é isso? 5:5. 1 Tessalonicenses 5:5. Olha aqui como acontece a mesma coisa. Tem a ideia de qualidade e de membresia de grupo. Membresia a um grupo. Ser membro de um grupo. Mesma estrutura aparece aqui no 5:5. Fala assim, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Olha aqui, que tipo de gente vocês são? Vocês são filhos da luz e filhos do dia. Vocês pertencem a um grupo. Que grupo? Ao grupo dos filhos da luz e filhos do dia. Veja a sequência. Nós não somos da noite nem das trevas. Olha o contraste aqui. Existe outro tipo de gente, um outro grupo de pessoas. Existe uma outra qualidade de gente, um outro grupo de gente. São os da noite e das trevas. Nós temos outra qualidade, pertencemos a outro grupo. Nós somos do dia e da luz.
Nós temos essa qualidade e pertencemos a esse grupo. Então é muito interessante isso, porque, claro, se você tem a qualidade dos que não retrocedem, você pertence ao grupo dos que não retrocedem. E se você pertence ao grupo dos que não retrocedem, com que grupo você vai se dar melhor? Você vai se dar melhor com o grupo dos que não retrocedem. Serão seus melhores amigos. Agora, se os seus melhores amigos são os lá de fora, é bom você avaliar se você pertence ao grupo dos que não retrocedem. Se você tem a qualidade dos que não retrocedem. Porque se você se envolve mais, se identifica mais com os de fora, é porque você não tem a qualidade dos que não retrocedem. Muito bem, veja aí. O versículo prossegue e fala assim. Volta lá para Hebreus, né? Volta lá para Hebreus. Hebreus 10. Veja aí. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Aqui a expressão para a perdição indica resultado, que é uma preposição grega, a preposição eis. A preposição eis, ela indica, ela dá uma ideia de direção, de rumo, a preposição eis. Então, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: nós, porém, não somos dos que retrocedem, indo no rumo da perdição, chegando a esse resultado, indo nessa direção. Nós não somos dos que retrocedem, indo na direção da perdição. Okay? Perdição aqui, a palavra que aparece aqui, significa destruição. Pode ser uma destruição aqui nesta vida, pode ser uma destruição aqui mesmo, pode ser uma destruição eterna, de origem sobrenatural. É só você olhar, por exemplo, Mateus 7,13, a palavra apólume, Mateus 7,13, essa palavra apólume significa destruição, devastação, perdição. Veja, Mateus 7,13, essa palavra aparece. Essa palavra é terrível, tem que fugir dessa palavra. Mateus 7,13 fala assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que, olha aqui, conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Cuidado, você está indo atrás de todo mundo. Olha só, é uma minoria que segue o verdadeiro caminho da salvação. Aqui a expressão diz que conduz à perdição. É bem essa ideia do eis. É bem essa ideia do eis. Não somos dos que retrocedem para a perdição, ou eis, né? Eis, indo no rumo da perdição. Veja também 2 de Pedro 3,7, é legal esse texto aqui porque mostra uma destruição, uma perdição que é terrena e supraterrena, as duas coisas. Quer ver? 2 de Pedro 3,7, veja o que diz aí. 3,7, fala assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Aparece de novo aqui a palavra apólume, aqui a destruição. Essa destruição aqui é uma destruição terrena. Vai chegar o dia em que eles serão destruídos, nesse momento em que os céus e a terra vão provar o fogo divino, eles serão destruídos na terra. E claro, é uma destruição sem fim, porque tem aí a morte eterna. Olha de novo, olha um outro exemplo, esse exemplo aqui eu acho legal, que é Apocalipse 17, da palavra destruição. Tudo isso envolve a perdição. Eu conheço pessoas que abandonaram a fé cristã e você nota que a vida deles começou a ser destruída pelo vício, pelas doenças terríveis, por causa da bebida, cigarro, drogas, más companhias. Você vê que a pessoa entra num declínio na vida dela. Ela vai declinando moralmente, fisicamente, vai havendo uma devastação. A juventude dela é consumida, a sua saúde vai para o brejo.
Tudo isso acontece, é uma destruição, parece que é Deus ali destruindo a pessoa já, é a perdição eterna já começando aqui nesta vida. Veja Apocalipse 17, aqui fala sobre a besta. Eu sempre falo que eu não gosto dessa tradução, a besta. Eu acho que a besta não tem nada de besta. Ela é muito esperta, muito inteligente. Eu acho que a melhor tradução aqui seria a fera. Aí sim seria uma tradução boa. 17:8, veja. A fera que viste, a besta que viste, era e não é. Você vai falar, mas era ou não é? É ou não é? Aqui significa o seguinte, é bem provável que significa que ela morreu, não, que ela estava viva e morreu. Mas como ela estava viva e morreu? E daí? E aí prossegue. Está para emergir do abismo. Ela vai aparecer mesmo depois de deixar de ser. Ela vai ressuscitar. Bom, pode ser que sim, porque no capítulo 13, versículo 3, 12 e 14, nesses 3 versículos do capítulo 13, fala que a besta recebeu uma ferida mortal. E ela foi curada. Ferida mortal é ferida que mata. E ela foi curada. Então pode ser uma espécie de ressurreição do mal. E pode ser também que aqui nesse versículo o autor esteja comparando a besta de modo jocoso com Jesus, porque Jesus é aquele que é e que era. Aqui a besta é chamada aquele que era e não é. Então, está diminuindo a besta, está zombando da besta que quer ser Cristo. Cristo é aquele que é e que era. A besta era, mas não é. E aí continua, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Aqui é perdição também, a mesma palavrinha que aparece em Hebreus. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, é destruição aqui. Aqui a besta ela será destruída. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aí é mencionada a besta, o versículo 11 fala de novo, e a besta que era e não é, também é ele o 8º rei e procede do 7 e caminha para a destruição. Então, o que é destruição na Bíblia? O que é o apólume, a perdição? Perdição na Bíblia aqui, nós não somos dos que retrocedem, indo no rumo da perdição. Isso significa que nós não somos daqueles que serão destruídos por Deus. Deus não vai nos destruir. Ele não vai pesar a sua mão sobre nós nesta vida para nos destruir. Claro que nós vamos morrer, mas a nossa morte não será resultado da punição de Deus, da destruição, da fúria de Deus sobre nós. Não será assim a nossa morte. Nossa morte será uma chamada para casa. Paulo disse, para mim morrer é lucro. Aqui para os perdidos a morte é destruição de Deus, é a punição de Deus, é o ataque de Deus contra eles. A besta, esse homem que vai surgir, ele será destruído. E mais do que isso, além da destruição nesta vida, a destruição eterna também. Isso vai acontecer. Há pessoas que falam, né, que a besta já apareceu. Claro que os preteristas falam isso, né? Antigamente havia a crença de que esse versículo aqui, era e não é, está para emergir e vai aparecer novamente e tudo mais, acreditavam que Nero iria ressuscitar. Os cristãos antigos, até o 4º século, havia crença no Cristo, no Nero redivivo. Eles pensavam assim, a besta, a fera, é Nero que vai ressuscitar e vai tomar o poder. Pensavam isso. Tem um escritor chamado Vitorino de Petal, que viveu no século 3 para o século 4, e ele ensinava isso no seu comentário de Apocalipse. Ele ensinava isso, ó, a besta é Nero redivivo, que vai aparecer mas ele será destruído. Interessante aí essa visão aí dos antigos escritores. Claro que nós não cremos assim, não cremos desse jeito. Bom, e o versículo termina dizendo, somos, entretanto, da fé.
ele mais uma vez se une aos irmãos. Nós estamos juntos. Nós somos da fé. Fé aqui, lembra, mais uma vez, é fidelidade, não é a crença apenas. Fé aqui é fidelidade. Pistes significa fé e fidelidade, como eu já expliquei. Então ele fala, nós somos do grupo dos fiéis. Nós somos do grupo dos que são fidedignos. Nós somos do grupo que abraçam a fidelidade. Nós não somos dos que retrocedem. Nós, eu e vocês, leitores, nós somos do grupo dos que permanecem, dos que perseveram. E perseveram e, consequentemente, vão colher que fruto? Aí o texto fala, nós somos da fé, da fidelidade, para a conservação da alma. Conservação da alma aqui significa guardar em segurança. Significa o seguinte, olha, nós não somos dos que retrocedem e que, consequentemente, estão caminhando para a perdição. Nós somos as pessoas fiéis, que estão rumando, que estão caminhando na direção da conservação, da proteção, da preservação, da guarda da nossa alma em segurança. A nossa alma será guardada em segurança. Você pode dizer, mas a nossa alma, o nosso espírito, bom, aqui a alma pode ser espírito, mas é bem provável que signifique vida, pessoa. Olha, nós somos pessoas que permanecem fidedignas, fiéis, nós perseveramos. E o resultado disso será a proteção da nossa vida, a proteção da nossa pessoa, a proteção de nós mesmos. Então, há uma distinção aqui nesse último versículo. A distinção é a seguinte, tem dois grupos de pessoas dentro das igrejas. Qualquer igreja que você entrar, vai ter dois tipos de pessoas. Você vai ter ali as pessoas que retrocedem, que estão ali na igreja, que estão lá e que sentadas ali, lendo a Bíblia, orando, mas elas não têm a fé verdadeira. Elas não são fidedignas. O que vai acontecer com elas? Elas vão retroceder. Elas são do grupo que tem essa qualidade. Elas são do grupo que tem essa marca. Eles vão retroceder. Retroceder para o quê? Retroceder para o rumo da perdição. Retroceder indo para o rumo da perdição. Não são crentes de verdade. Toda igreja tem gente assim. E na mesma igreja, a vasta maioria, pelo que a gente vê aqui, era o caso no autor de Hebreus. A vasta maioria, porém, eram pessoas que eram fidedignas, eram firmes, que eram pessoas de uma fé permanente, forte, perseverante. Essas pessoas seriam pessoas guardadas. A vida delas seria guardada, as vidas delas seriam guardadas para sempre. Nós somos da fé para a conservação da alma, para a proteção das nossas vidas. Nossas vidas estão guardadas nas mãos de Deus. Como nós sabemos? Porque nós somos fidedignos, nós somos perseverantes, nós não abandonamos a fé, nós permanecemos firmes. Consequentemente, nossas vidas serão guardadas para sempre nas mãos de Deus. Então, tem esses dois grupos. O grupo dos que retrocedem e o grupo dos que perseveram. Os que retrocedem vão para a perdição. Os que perseveram vão para a conservação da alma. Se você é de uma igreja, você tem que descobrir de que grupo você é. Você é do grupo dos que retrocedem ou você é do grupo dos que perseveram? Pastor, como é que eu posso saber? Bem, se você é um crente só nominal, se você nunca depositou em Cristo, de fato, a sua confiança de vida eterna, se você vai para a igreja só porque você acha legal, tem ali um ambiente gostoso, você vai lá só porque tem lá umas moças bonitas, uns amigos legais, e você não tem realmente um comprometimento autêntico com Jesus, então você é dos que retrocedem. Certamente um dia você vai chutar tudo isso fora, vai enjoar, vai estar fora. Agora, se você se aproximou do Senhor e disse, Senhor, eu sou um pecador. Sou um pecador, não há esperança para mim. Eu reconheço. Eu sou um pecador e por minhas obras eu não posso ser salvo. Eu sou do grupo dos que retrocedem. O mundo me chama, eu vou. O mundo me chama, eu corro.
eu retrocedo, eu me encolho quando a minha fé é questionada, quando a minha vida é ameaçada por causa da minha fé, quando o meu conforto é ameaçado por causa da minha fé, eu retrocedo, eu me encolho. Eu não sou dos que perseveram. Eu não sou dos da fé, da fidelidade, eu não sou desse grupo, eu sou do outro grupo. Eu sou do grupo que retrocede, eu percebo isso, eu não nasci de novo. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe, porque eu quero mudar de grupo. Eu quero ser do grupo dos da fé, dos que perseveram, para que a minha vida seja protegida e guardada, para a conservação da minha alma, para que a minha vida seja guardada pelo seu poder. Eu quero mudar de grupo. Eu quero ser do grupo da fé. Ajuda-me. Eu quero pedir perdão ao Senhor por ter sido rebelde por tanto tempo. Quero pedir que o Senhor me salve. Eu quero receber Jesus Cristo como meu Salvador para sempre. No meu coração, eu abro a Ele meu coração agora e suplico que Ele venha me transformar. Eu não quero mais ser do grupo dos que retrocedem. Eu quero ser do grupo dos da fé, para assim ter descanso e a certeza da vida eterna. Muito bem, assim nós terminamos o capítulo 10 de Hebreus. Acabamos assim Hebreus 10. E na semana que vem, se Deus permitir, vamos começar o capítulo 11, que é um capítulo um pouco mais leve, é uma viagem pelo Antigo Testamento que nós vamos fazer. É um capítulo também compridinho, tem 40 versículos, mas é um capítulo muito lindo. E nós vamos então inaugurar esse capítulo na semana que vem.